Na aula de hoje, enunciaremos o princípio de Fermat e veremos que este princípio concorda com a lei de Snell. Em 1657, Pierre de Fermat encontrou um novo método para determinar a trajetória dos raios luminosos. Ele tinha uma ideia de que a natureza sempre atua pelo caminho mais curto. O enunciado desse princípio, que é o princípio de Fermat, diz o seguinte: de todos os caminhos possíveis para ir de um ponto a outro, a luz segue aquele que é percorrido no tempo mínimo. Então, de acordo com o enunciado, nós podemos dizer que o princípio de Fermat é o análogo óptico da braquistócrona, vista em mecânica clássica. O que era a braquistócrona? Era uma trajetória de menor tempo, de uma partícula sujeita a um campo gravitacional, ou seja, o tempo mínimo de deslocamento entre dois pontos ele é conseguido em mecânica clássica quando a trajetória entre esses dois pontos é a braquistócrona, certo? Então, nas duas situações, tanto o princípio de Fermat quanto a braquistócrona, a situação que nós estamos analisando, ela envolve o tempo mínimo de deslocamento entre dois pontos determinados. No princípio de Fermat, o deslocamento é o deslocamento da luz, ou do raio luminoso, e no problema da braquistócrona, o deslocamento é feito por uma partícula sujeita a um campo gravitacional. Voltando ao princípio de Fermat, nós podemos inferir o seguinte: dizer que a luz descreve determinada trajetória num tempo mínimo equivale a dizer que aquela trajetória descrita pela luz é um caminho óptico mínimo. Se nós tivermos uma situação em que a luz se propaga num meio homogêneo, ou seja, um meio que tem um índice de refração constante, o caminho óptico mínimo descrito pela luz segundo o princípio de Fermat vai corresponder à distância mínima entre esses dois pontos. Ou seja, o princípio de Fermat ele leva à propagação retilínea da luz. Então, se eu tenho a luz se propagando num meio homogêneo, a trajetória da luz, o caminho óptico da luz, ele vai ser uma reta. Qual é o caminho óptico mínimo para ir de P1 a P1', passando por um ponto da interface? Bem, para obter esse caminho óptico, a gente tem que traçar ou representar aqui um ponto simétrico a P1 no meio 2, certo? Então aqui eu tenho P1 no meio 1 e aqui eu tenho P1 barra no meio 2. P1 barra é simétrico a P1. O que é que significa dizer isso? Significa que P1, segmento de reta P1P, é igual ao segmento de reta P1 barra P. E que o segmento de reta P1Q é igual ao segmento de reta P1 barra Q. Okay? Nós temos que chegar a P1' passando por um ponto da interface, o raio luminoso. Aqui é a nossa interface. Se nós compararmos a trajetória P1, P, P1', ela vai ser igual à trajetória P1 barra P, P1'. Da mesma forma que P1, Q, P1', vai ser igual a P1 barra Q, P1'. Como a menor trajetória entre esses percursos que eu citei é a trajetória P1 barra P, P1', nós podemos dizer que essa trajetória P1 barra P, P1', é o nosso caminho óptico mínimo. Simplesmente porque esta trajetória é maior do que essa. Okay? Então, P1 barra P, P1' nos dá o caminho óptico mínimo da luz nessa situação que nós escrevemos aqui um pouco mais acima. Nós acabamos de ver que o princípio de Fermat leva à lei da reflexão. O que nós vamos fazer agora é analisar a trajetória da luz no fenômeno da refração e verificar que o princípio de Fermat também leva à lei da refração, a lei de Snell-Descartes. Nós vamos partir da situação representada aqui na figura 2.14, onde o raio luminoso passa de um meio
1 menos refringente para um meio 2 mais refringente. Nós sabemos que o meio 2 é mais refringente porque o raio refratado se aproxima da normal. E o que nós queremos é procurar um ponto P da interface em função de x que minimize o caminho óptico N1 P1P mais N2 P2. Bem, então nosso caminho óptico é esse segmento P1P P2, no meio 1 N1 P1P, no meio 2 N2 P2P. Então nosso caminho óptico ele vai ficar assim. P1 P P2 definido como N1 P1 P mais N2 P P2. Lembrando que N1 e N2 são os índices de refração absolutos do meio 1 e do meio 2, respectivamente. Bem, então vamos continuar aqui na linha de baixo. Então, caminho óptico P1, P, P2 vai ser igual a N1 vezes P1P. Quem é P1P? Bem, P1P seria a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Então, seria a raiz de D1 ao quadrado mais x ao quadrado, né? Então, isso aqui ficaria N1 que multiplica P1P. Então, P1P é D1 ao quadrado mais x ao quadrado elevado ao meio, mais N2 que multiplica P2. P2 vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui abaixo. Então, nós vamos encontrar N2 que multiplica D2 ao quadrado mais D menos x ao quadrado elevado a 1 meio. Agora que nós já temos a expressão para o caminho óptico, o que nós vamos fazer para obter o mínimo é derivar essa expressão em relação a x e igualar a zero. Bem, então a derivada dessa expressão acima vai ficar N1 que multiplica a derivada desse segundo termo, que vai ficar, bem, aqui nós temos a derivada da de fora vezes a derivada de dentro. Então vai ficar 1 meio que multiplica D1 ao quadrado mais x ao quadrado elevado a menos 1 meio vezes a derivada do que está dentro dos parênteses, né? Então isso aqui vai ficar vezes 2x. Mas, é o seguinte, o segundo termo da derivada, né, se nós estivermos considerando a derivada do produto, vai ser zero porque N1 é constante. Então seria mais a derivada de N1 vezes D1 ao quadrado mais x ao quadrado elevado ao meio. Como N1 é constante, a derivada dele vai dar zero e o segundo termo da derivada do produto vai dar zero. Então isso aqui vai ficar mais... Agora a gente vai derivar esse termo aqui, ó. Então isso aqui vai ficar mais... Deixa eu só ajeitar esse sinal de mais aqui que está um pouco estranho. Mais N2 que multiplica a derivada
desse termo aqui, ó. Então vai ser N2 vezes a derivada de fora, que é 1/2, que multiplica D2 ao quadrado mais D menos x elevado ao quadrado elevado a menos meio, vezes a derivada de dentro, né, que vai ficar... Bem, aqui eu vou utilizar a regra da cadeia novamente, né? Vai ser a derivada de fora vezes a derivada do que está dentro. Então isso aqui vai ficar... A de fora seria 2, que multiplica D menos x. E a derivada de dentro seria menos 1. Então, multiplicando por 2, né, por esse 2 aqui, isso aqui vai ficar vezes menos 2. E tudo isso aqui igual a 0. Então, vamos tentar reorganizar essa expressão. Esse 2 dividido por esse 2 dá 1. Esse menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E a nossa expressão vai ficar N1, que multiplica x dividido por D1 ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 1/2. Menos, né, esse menos que sobrou aqui, menos N2, que multiplica D menos x dividido por D2 ao quadrado mais D menos x ao quadrado elevado a 1/2. Isso tudo aqui igual a 0. Bem, esse termo aqui é a hipotenusa daquele triângulo retângulo formado pelo raio incidente, né? Pelo raio luminoso incidente, que é justamente o segmento P1P. E esse outro termo aqui, que está no denominador, ele é a hipotenusa do triângulo retângulo formado pelo raio refratado, que é o segmento de reta P2. Então isso aqui vai ficar N1, que multiplica x dividido por P1P, segmento P1P, menos N2, que multiplica D menos x dividido pelo segmento de reta P2. Isso tudo igual a 0. Eu recoloquei a figura 2.14 com as nossas observações para a gente perceber o seguinte, ó. Aqui é a expressão que nós encontramos, né, até o momento. E se nós tivermos um pouco de atenção, nós vamos ver que x dividido pelo segmento P1P é justamente o seno de θ1. E que
D menos x dividido pelo segmento de reta P2 é justamente o seno de θ2. Então, nós temos que x, deixa eu colocar em vermelho, nós temos que x dividido por P1, P, é o cateto oposto sobre a hipotenusa do triângulo, né? O cateto oposto a θ1. Então, x sobre P1, P é igual ao seno de θ1. E, analogamente, né? D menos x dividido por P, P2 é igual ao seno de θ2, que é o ângulo do raio refratado. Bem, substituindo na nossa expressão, nós vamos encontrar N1, que multiplica x sobre P1P, que é o seno de θ1, menos N2, D menos x sobre P, P2, que é o seno de θ2. Isso aqui igual a zero. Rearranjando a expressão, nós vamos encontrar o seno de θ1 dividido pelo seno de θ2 igual a N2 dividido por N1. N2 dividido por N1 é o índice de refração relativo do meio 2 em relação ao meio 1. Então, a expressão vai ficar seno de θ1 dividido pelo seno de θ2 igual ao índice de refração relativo do meio 2 em relação ao meio 1, ou seja, N12. Então, a partir do princípio de Fermat, nós obtivemos a lei da refração. Logo, né, o caminho óptico mínimo é aquele que corresponde à lei da refração. Bem, aqui cabem algumas observações com relação ao princípio de Fermat. A primeira é a seguinte: bem, no princípio de Fermat, o caminho óptico ele não é necessariamente mínimo, como nós dissemos, né? Ele é estacionário, ou seja, ele é um caminho óptico estacionário em relação a pequenas variações quando você compara aquele caminho óptico especificamente com caminhos próximos, né? Os desvios são de segunda ordem, ou seja, são mínimos. A segunda observação é que, se existem diversos caminhos ópticos do mesmo tipo ligando dois pontos, todos eles estacionários, esses diversos caminhos ópticos têm que ser iguais. Ou seja, as diferentes trajetórias entre os focos de um elipsoide refletor ou as diferentes trajetórias do raio luminoso ou dos raios luminosos em direção ao foco de um espelho curvo ou de uma lente, né, ou em direção aos focos de uma lente, todos esses caminhos ópticos representam caminhos ópticos iguais.